Se um cão-guia se aproximar de você sem seu dono, não ignore. Pois então, o que você faria se um cão vestindo algum tipo de colete se aproximasse de você e não houvesse um dono por perto? A. Ora, eu faria um cafuné nele, daria alguma coisinha para ele comer, acariciaria sua barriga, diria que ele é um bom garoto, elogiaria seu coletinho fofo. Enfim, serviço completo. B. Chamaria o Centro de Controle de Zoonoses. Esses cachorros não podem ficar vagando por aí sem um dono. Sinto muito, mas lei é lei. C. Eu o ignoraria e pronto. Isso não é problema meu. Se você escolheu qualquer dessas opções, eu acho que o vídeo de hoje sem dúvida lhe ensinará algumas coisinhas sobre os cães-guia. Esse tipo de cachorro é totalmente incompreendido e subestimado. Não, eles não são apenas animais de estimação de pessoas portadoras de deficiência. Eles não querem suas carícias ou petiscos, e você não deve ignorar caso um deles se aproxime sem que haja algum dono por perto. Agora vamos ver o que você realmente deve fazer em uma situação dessas. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de clicar no sininho das notificações para ser o primeiro a ver nossas atualizações diárias. Antes de tudo, é bom entender o que é um cão-guia para que você saiba quando um deles estiver se aproximando de você. Diferenciar um cão-guia de um cão de estimação pode ser incrivelmente difícil, pois prepare-se para isso. Nem todos usam colete. O decreto número 5.904 de 2006 diz o seguinte: o cão-guia é um animal castrado, isento de agressividade, de qualquer sexo, de porte adequado, treinado com o fim exclusivo de guiar pessoas com deficiência visual. Vamos explicar isso tudo por partes. Quando eles dizem de porte adequado, significa que o cão tem que ser de porte médio ou grande, pois precisa ter força para puxar o dono. Treinado significa que esses cães são treinados para pensar por dois, ou seja, para fazer tudo guiando o seu dono. Eles abrem e fecham portas, pegam coisas do chão, afastam objetos perigosos e ajudam a pessoa a caminhar, indicando a hora certa de atravessar a rua. Com o fim exclusivo de guiar pessoas com deficiência visual, significa que quem é guiado pelo cão-guia é cego, com acuidade visual igual ou menor que 0,05 graus no melhor olho, ou tem baixa visão com acuidade visual entre 0,3 e 0,05 graus. Ah, e mais uma coisinha. Esses cães são autorizados por lei a entrar em qualquer local público ou privado de uso coletivo. Muito bem. Agora, o que fazer se um cão-guia se aproximar de nós e não tiver nenhum dono por perto? Vamos repetir, ele não está pedindo petisco, cafuné ou elogios. E ele não é um vira-lata que precisa ser denunciado para os zoonoses. Esse cachorro especial não quer nada mais do que a sua atenção, pois seu dono deve estar em apuros. Pode ser uma situação de emergência na qual o dono precisa de algum tipo de ajuda humana que o cão não consegue oferecer. Normalmente, o cão-guia e o seu dono são uma dupla inseparável. Um não fica sem o outro, mas alguns cães-guia são treinados para buscar ajuda caso seus donos estejam correndo perigo. É isso que aconteceu com uma mulher epilética chamada Tessa, que compartilhou sua triste história no Tumblr. Um dia, ela tropeçou e caiu, e seu cão-guia achou que ela estava sofrendo algum ataque epilético. O cão, fazendo o que foi treinado para fazer, saiu para buscar ajuda imediatamente. Ele se aproximou de uma mulher que ficou irritada e até o espantou. Tessa sentiu que precisava compartilhar sua história para informar as pessoas sobre a seriedade dessa situação e o que devemos fazer se isso acontecer. Se um cão-guia estiver sem o seu dono e se aproximar de você, significa que alguma coisa grave aconteceu e que o dono precisa de ajuda. A boa samaritana Melissa Hope leu a postagem de Tessa no Tumblr e resolveu divulgá-la no Twitter em um post chamado Aviso de Utilidade Pública, que acabou viralizando. Isso mostra que todos nós podemos fazer nossa parte, espalhando mensagens importantes como essa por aí. Mas e se um cão-guia estiver com o seu dono, podemos mexer com ele? Não, senhor, de jeito nenhum. Esse cachorro ainda está a trabalho, então você está proibido de se aproximar, tocar ou distraí-lo. Eu sei, eles são fofos demais. E mesmo que eles estejam quietinhos e sentados ao lado de seus donos, esses cães são como ímãs de atenção.
Tem alguma coisa naqueles olhinhos brilhantes que nos hipnotizam e nos fazem querer acariciá-los e fazer um bom cafuné. Mas resista à tentação. Ei, não sou eu quem está estragando a diversão aqui. Os treinadores aconselham que você jamais interaja com um cão-guia enquanto ele estiver com o seu dono. Como eu disse, esses cães têm um serviço a fazer, estão focados e não precisam que você os atrapalhe durante seu expediente. E isso significa não acariciá-los, não alimentá-los, não conversar com eles nem pedir para fazer qualquer coisa, não assoviar ou bater palmas para chamar sua atenção, não ficar encarando eles, não fazer contato visual com eles, não tirar selfies ou fotos com eles, não entrar em seu caminho. Dê espaço ao animal para que ele possa fazer seu trabalho direito. Não latir para ele. Ah, vamos lá, pode confessar. Você faz isso até com os seus cachorros, principalmente quando não tem ninguém olhando. E por falar nisso, se tiver algum cachorro consigo, não deixe eles interagirem. O cão-guia precisa estar alerta e focado o tempo todo para atender às necessidades de seu dono. Qualquer forma de distração coloca o bem-estar do portador de deficiência visual em risco. Por isso existem todas essas proibições. Se você realmente não consegue resistir aos encantos de um cão-guia, pergunte ao dono se você pode tocar no cachorro e respeite a resposta que ele lhe der. Você também deve deixar que o cão-guia faça seu trabalho sozinho. Isso significa que você não deve se aproximar ou tentar ajudar, mesmo se você vir um cachorro puxando uma cadeira de rodas ou dando um remédio para o dono dele. Eu sei que correr para oferecer ajuda a quem precisa é uma reação impulsiva, mas se a pessoa estiver com um cão-guia, é melhor não se intrometer. Esse cão tem sido muito bem treinado para fazer seu trabalho desde os 6 meses de idade. Então não se preocupe, esse animal é literalmente um especialista quando o assunto é servir o seu dono e responder às suas necessidades. Além disso, sua reação impulsiva pode causar ansiedade no animal ou no dono. Lembre-se que quem é portador de alguma deficiência costuma se sentir inseguro. E se o cão-guia precisar mesmo de ajuda, ele virá até você. E podemos conversar com a pessoa que está segurando um cão-guia? Bem, a resposta é: trate o dono do cachorro como você trataria qualquer outra pessoa. Sim, ela tem um cão-guia. E sim, isso significa que essa pessoa tem alguma deficiência visual. Mas não quer dizer que esses indivíduos são seres humanos que não merecem ser tratados com respeito. Ou seja, respeite a privacidade deles. Se coloque no lugar deles por um instante. Como você se sentiria se algum estranho ficasse lhe fazendo um monte de perguntas sobre o seu histórico médico ou sobre o seu problema de visão? Certamente se sentiria desconfortável e um pouco irritado, pois isso não é da conta de ninguém. Converse com eles como você conversaria com qualquer outra pessoa e não viole a privacidade deles, principalmente no que diz respeito à deficiência e ao cão-guia. Agora que falamos sobre todas as regras no que diz respeito ao que fazer quando estiver perto de um cão-guia, quer ele se aproxime de você sozinho ou acompanhado de seu dono, vamos falar sobre os lugares onde essa situação pode ocorrer. A pergunta é: onde os cães-guia são autorizados a entrar? Lembre-se de que um cão-guia e seu dono formam uma dupla inseparável e são protegidos pelo Decreto número 5904 da Constituição Federal. Essa lei afirma que os cães-guia podem entrar em locais públicos desde que estejam acompanhados de seus donos. Os locais incluem parques, restaurantes, lojas e até transportes públicos. É como falamos anteriormente, um não fica sem o outro. Claro, os locais públicos que ficam lotados de pessoas podem ser opressores para os cães-guia. Apesar do rigoroso treinamento que eles receberam, o ambiente pode tirar o cão do seu modo calmo, comportado e reservado. Se um cão-guia estiver sendo mal educado ou muito brincalhão, converse com o dono dele. É o dono que precisa se responsabilizar pelos atos do cachorro, não você. E sim, um cão-guia pode ser impedido de entrar em algum lugar caso demonstre sinais de doença, agressividade, falta de asseio ou comportamento inadequado. Já no caso do transporte público, o cão-guia pode ficar ao lado do dono ou sentado sobre o colo dele, a menos que seja um animal grande, claro. Nesse caso, ele pode se sentar ao lado de seu dono. Também é contra a lei cobrar qualquer tarifa extra pela entrada ou presença do animal no transporte público.
A entrada dos cães-guia é autorizada em escolas, hotéis e companhias aéreas também. Esses tipos de lugares geralmente têm regras severas no que se refere a animais de estimação. Mas agora você sabe que os cães-guia não são bichinhos de estimação e que o deficiente visual requer a presença deles o tempo todo. Os cães-guia estão totalmente excluídos das leis que proíbem determinadas raças de entrar em algumas cidades ou municípios. E assim como no transporte público, é crime cobrar qualquer taxa extra para que o cão-guia tenha acesso a algum hotel ou avião. Porém, eles não podem ficar sozinhos em um hotel, e faz todo sentido. De acordo com a ANAC, as companhias aéreas também têm que permitir a entrada do cão-guia, mas ele precisa ter identificação, atender às exigências sanitárias nacionais e do país de destino, estar equipado com arreio e o dono também precisa ter comprovação de treinamento de usuário. Nas escolas, o cão-guia também pode acompanhar seu dono, mas é legal conversar com a direção da escola para se informar se nenhum aluno possui alergia a cães. Então digamos que você seja proprietário de algum estabelecimento ou só um curioso mesmo. Podemos pedir a alguém para apresentar algum documento que comprove que seu cão-guia é legítimo? Podemos sim. De acordo com a lei, a pessoa deverá portar a identificação e o atestado de sanidade do animal, o comprovante de seu registro em escolas de cães-guia vinculada à Federação Internacional de Cães-Guia, além do comprovante pessoal de treinamento do usuário. Normalmente, os cães-guia usam um peitoral, uma plaqueta de identificação com o nome do cão e do dono ou alguma coleira específica. Mas caso você tenha dúvida se ele é ou não um cão-guia, pode perguntar educadamente essas duas coisas ao dono. O cão-guia está lhe acompanhando devido a alguma deficiência? Qual trabalho ou tarefa o cão foi ensinado a fazer? E pronto! Apenas essas duas perguntas, sem questionar mais detalhes, por favor. Obrigado! Esperamos que nosso vídeo tenha esclarecido a importância que esses cachorros têm e o que você pode ou não fazer quando se trata do cão-guia e da lei federal. Por favor, compartilhe o vídeo com todas as pessoas que você conhece para divulgar essa mensagem importante. E se você aprendeu alguma coisa nova hoje, vá em frente, dê um like e comente abaixo qual parte você não sabia. Inscreva-se no nosso canal para assistir mais vídeos informativos e esclarecedores como esse. E junte-se a nós no lado incrível da vida.